Olá turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de geometria, né? No primeiro ponto nós iremos falar sobre ângulos opostos pelo vértice, né? Nós sabemos que para se formar o ângulo ele precisa de semi-retas, né? Porém nesse caso nós temos aqui retas concorrentes que estão traçando e formando ângulos, né? Nós temos ângulos, tanto esse ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4. Ou eu posso dizer que aqui é o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Agora, vamos saber por que eles são opostos. Primeiro porque eles são duas semi-retas que estão traçando encontrando apenas um ponto, que é o que forma o nosso vértice aqui. Agora, por que eu vou chamar isso daqui de ângulo oposto? Olha só, nós temos aqui um ângulo, aqui nesse lado aqui, o lado C e o lado D formam um ângulo, né? E o lado A e o B formam outro ângulo, e nesse caso aqui também forma um ângulo, o ângulo A e C e o ângulo BVD. Porém, nós vamos tratar de ângulos opostos, ou seja, um ângulo que é oposto ao outro, correto? Olha só, para compreendermos, para termos um ângulo oposto, eles precisam ser de medidas exatas, ou seja, a mesma medida de um ângulo tem que ser a mesma medida de outro ângulo, e assim vice-versa. Nós temos aqui, ó, M, que é a medida, nós sabemos que M é a medida de B, V e D, é igual à medida de A, V e C. Ou seja, o ângulo A, como vocês estão vendo aqui a letrinha A representando esse ângulo, ele é oposto ao ângulo C. Ou seja, A é igual a C. Se ele é oposto, ele tem a mesma medida. Então eu posso dizer que o ângulo A é igual ao ângulo C. Como vocês veem na medida MBVD, né? Olha só o V, ele tem um acento. É congruente, nesse daqui chama-se congruente, esse sinal é congruente a V e C. Então esses dois ângulos eles são opostos, que formando dois ângulos eles são opostos, porém eles têm as suas medidas iguais, então eles são congruentes. Então ou eu posso dizer que o ângulo A, esse ângulo aqui, é igual ao ângulo C. Agora nós temos aqui outro ângulo com essas duas retas concorrentes, porque elas estão traçando, que é esse ângulo com esse ângulo, eles também têm as medidas corretas, ou seja, as medidas iguais. Olha só, então o ângulo M, que é a medida de AV, aqui é um V, B, que forma um ângulo D, é igual, ou seja, é congruente à medida do ângulo C, V e D, eles são iguais, então eles são congruentes. E além de eles ser congruentes, eles são opostos. Olha só, esse ângulo ele é oposto a esse ângulo, porém eles têm as mesmas medidas. Ou seja, desse lado formando um ângulo que eu posso chamar de ângulo D, e desse outro lado também formando um ângulo que eu posso chamar de ângulo B. Então, se M, A, V e B é congruente a M, C, V e D, se eles são congruentes, então eles são ângulos opostos e são iguais. E eu posso dizer que o ângulo, formando um ângulo, porém eu posso dizer que o ângulo D é igual ao ângulo B, correto? Então vamos para cá. Já que nós falamos de ângulos opostos, agora vamos falar ângulos internos e externos de um polígono. Nós temos aqui dois exemplos de um polígono, porém eles formam ângulo, tanto interno quanto externos. Olha só, nós temos aqui um polígono, né, de 4 partes, porém esses pontos eles estão formando ângulos, e esses ângulos estão para o lado de dentro desse polígono. Se está fazendo ângulo para o lado de dentro, são chamados de ângulos externos, que é o inverso desse outro modelo de polígono, que já é o ângulo externo. Nós temos aqui as partes de dentro também formando um ângulo, porém nós temos a semi-reta passando da margem da outra semi-reta. Porém eu fiz aqui um ângulo fora de dentro do polígono, fiz aqui outro ângulo aqui fora de dentro do polígono, outro ângulo aqui fora de dentro do polígono, olha só a margem passando. Então, quando o polígono, a semi-reta passa cortando a outra semi-reta, formando outro ângulo fora do polígono, é chamado de ângulos externos. Então essa é a nossa pequena aula de geometria, espero que vocês tenham compreendido, né?
Então é só dar uma revisada, uma estudada. Se não compreendeu, volte toda a aula que vocês irão, cada vez que vocês der uma revisada, vai melhorar mais o entendimento de vocês. Então, forte abraço e até a próxima. Fui!